Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao episódio 28 do podcast Já Agradeceu Hoje. E hoje nós vamos falar sobre como expressar gratidão. Iniciamos aqui uma série com alguns episódios aí ao longo desses dias, aos quais nós temos tratado sobre esse assunto. E hoje nós vamos comentar mais uma expressão de gratidão. Então, essa já é a quinta parte. Se você não assistiu os episódios anteriores e tem interesse em conhecer formas de expressar gratidão, fique comigo aqui neste episódio. Se você ainda não me conhece, eu sou Tássia Sena e aqui neste podcast nós falamos sobre gratidão, formas, maneiras, reflexões e tudo relacionado à gratidão à luz da palavra de Deus, para que você tenha um coração cada dia mais grato, cada dia mais agradecido às pessoas e principalmente a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Em dias tão difíceis, entendo que também é um pouco difícil encontrarmos motivos de gratidão, mas aqui nós queremos te estimular a trilhar conosco um caminho de gratidão. Este podcast aqui é diário e estamos aí nos streams. E se você tiver um assistente virtual da Amazon, você pode ativar também a sua skill para facilitar você acompanhar os episódios aqui do nosso podcast, tá ok? Como expressar gratidão? Enumeramos aqui algumas formas as quais nós podemos expressar para as pessoas, expressar para Deus o quanto nós somos gratos por algo que recebemos, por algo que temos nas nossas vidas. E neste episódio eu quero compartilhar mais uma forma de expressão da gratidão, que é diário de gratidão. Essa forma, para mim, é uma maneira também muito especial, porque eu sou muito fã e adepta do diário. Normalmente algumas mulheres gostam disso e quem viveu em algum tempo atrás aí acompanhou muito bem esse processo de diário. As meninas sempre tinham, e eu particularmente gosto muito de diário, gosto muito de escrever, de colocar no papel as ideias, é muito legal, é muito útil. E no ano passado, no ano de 2020, eu nem fazia ideia de iniciar este podcast, nunca havia passado pela minha cabeça, mas eu tinha proposto no meu coração, no fim de 2019, iniciar um ano agradecendo. E assim eu fiz, fui numa livraria, adquiri um caderno, que na verdade não foi nem um caderno, foi um caderno de ata, daquela capa grossa preta, e coloquei as informações direitinho, e eu tinha o objetivo de todos os dias, em determinado horário do dia, escrever motivos de gratidão, de ser grato. E a partir de então foi também que surgiu, após esse processo de 2020, a ideia deste podcast também. Mas escrever essas ideias era algo muito bom, era algo muito prazeroso. E à medida que eu escrevia coisas do dia que aconteciam, nem sempre as coisas que aconteciam no dia eram tão boas como eu esperava. Às vezes eu era surpreendida com algumas coisas. Mas durante o momento de escrever no diário da gratidão, que era sempre ao final do dia, próximo ao horário de dormir, eu sempre dedicava a escrever pelas coisas boas e pelas coisas ruins que não foram tão legais, as coisas desagradáveis que também tinham acontecido no dia, porque eu também entendia que aquilo estava me levando a amadurecer, a crescer, a um determinado aprendizado. Talvez naquele momento não entendesse absolutamente nada, mas eu já estava ali agradecendo. E um diário de gratidão me fez crescer demais, porque eu comecei a entender e a enxergar a vida de uma outra maneira. E escrever esse diário, em alguns momentos, me ajudou demais. Ter esse diário escrito em mãos foi um grande diferencial para mim, porque às vezes num momento que eu não estava tão afim de escrever, ou quando começou mesmo a pandemia, que foi aquela agonia total, então eu pegava aquele diário e sempre lia as coisas boas que tinham acontecido em um determinado mês, ou pegava alguns relatos de um determinado dia.
E foi muito especial escrever esse diário. Eu tenho ele aqui como um livrozinho de cabeceira. E sempre eu pego e lembro e às vezes me emociono em contemplar e perceber, beleza, cada coisa boa que acontece conosco diariamente, que nós nem mesmo mensuramos. E por isso que eu também coloquei essa forma de gratidão. E se você gosta de escrever, você pode adquirir um diário e começar a executar. Talvez você não faça que nem eu, né? Já vá a um nível maior de criar um podcast de gratidão diário, mas o fato de você escrever vai permitir com que você lembre, com que você olhe. Às vezes você esquece ali o que aconteceu há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu tenho certeza que quando eu pegar esse caderno de gratidão daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou me surpreender com coisas que eu nem lembrava de ter acontecido. Principalmente no ano que aconteceu a pandemia, foi o ano que eu escrevia o meu diário. Foi uma experiência muito boa, muito maravilhosa. Se você tiver o privilégio de expressar essa gratidão dessa maneira, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E para quem possui crianças, outro dia eu estava ouvindo de alguém algo que os pais fizeram, implantaram uma regra em casa que eu achei muito bacana, que ao final do dia eles se reuniam normalmente para fazer devocional, para quem não sabe, estudar a Bíblia, para orar, se reunir com a sua família para ter realmente comunhão. E como os filhos pequenos eles não sabiam ainda escrever, o que os pais fizeram, aqueles que já sabiam escrever, cada um pegava uma caneta, um pedacinho de papel era distribuído para todos, para os que ainda não sabiam ler e escrever, os pais sempre perguntavam. E agora chegou o momento de gratidão, no momento do devocional. Chamava os filhos pelo nome e perguntava a cada um deles por que ele era grato naquele dia. Isso para mim foi algo muito maravilhoso se ouvir, porque crianças pequenas já estavam aprendendo a ser gratos. Tenho certeza que quando elas crescerem, nascerão crianças diferenciadas. E aí o que acontecia? Os pais escreviam, botavam o nome da pessoa, da criança. Sou grata hoje pelo alimento, pelo meu coleguinha da escola. E colocavam num potinho, que eles deram o nome de potinho da gratidão. Sempre quando chega ao fim do ano, na época do Natal, na época das confraternizações, a família se reúne e abre esse potinho e volta lendo cada um desses papeizinhos com motivos de gratidão. Eu tenho certeza que esse momento é um momento muito emocionante e que vai fazer um diferencial grande na sua vida. Talvez você não tenha um potinho de gratidão ou não tenha uma família reunida para fazer isso, mas você pode pegar um papel, uma caneta e reservar um tempo para escrever. Se não quer escrever todos os dias, escreva uma vez por semana, mas apenas comece a expressar a sua gratidão. Isso vai te fazer muito bem e, sinceramente, os seus momentos de dificuldade não serão mais os mesmos, porque você vai ter sempre à mão algo que vai te trazer à memória aquilo que lhe traz a esperança. Então, seja por meio de diário, seja por meio de potinho de gratidão, você tem o privilégio de expressar a sua gratidão, tem o privilégio de compartilhar com quem você ama, compartilhar com Deus a sua gratidão. E vamos chegando ao final de mais um episódio deste podcast. Eu quero agradecer você que está me ouvindo neste exato momento, por me dar esse privilégio de adentrar na sua casa, no seu carro, participar contigo da sua caminhada. E espero de coração que este episódio e todos os outros episódios aqui deste podcast que nós produzimos aqui possam te ajudar a trilhar um caminho de gratidão e ser ainda mais grato a Deus, principalmente por tudo em sua vida. Se você gostou deste podcast e dessa nossa mensagem, assine nosso podcast e faça uma avaliação. Desejo muito que seja 5 estrelas, tá? Mas fique muito à vontade, ficaremos honrados
com a sua participação. Eu tenho certeza que esse seu suporte vai permitir que esse nosso podcast ganhe reconhecimento, cresça e atinja assim o maior número de pessoas possíveis, porque acreditamos que as pessoas precisam reconhecer Deus em todas as coisas e ser grata. Em troca disso, dessa sua contribuição aqui no nosso canal, nessa avaliação, nós estaremos ajudando você aqui todos os dias a ser mais e mais grata nesse movimento de gratidão que estamos propondo aqui para todos vocês que nos ouvem. Então fica ligado, pois o próximo episódio vai ser incrível. Nós estamos com o projeto de trazer muitos convidados aqui para este podcast e eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada pela sua audiência, por esta jornada que está apenas começando. Amanhã estamos por aqui de volta. Forte abraço, beijo no coração. Já agradeceu hoje? Tchau, tchau.